maravilhoso. A gente vai falar muito de política hoje. Eu queria que o Caio nos dissesse o que a galera tem que fazer, meu amigo. Caio, fala pra nós. Cara, @BeyondTheCavePDC. Cara, segue lá, vídeos sensacionais, cortes geniais. A gente tem um grupo no Instagram, conversa com a gente, proponham convidados, sugiram pautas. A gente está avisando quais são as gravações com antecedência, então você pode interagir, perguntar para o nosso convidado, né? Agora a gente está na fase de convidados notórios e famosos e tudo mais. Pessoal que está concorrendo aí. Então, Candidato. Tá na hora, pessoal. Vamos fazer pergunta e vamos que vamos. @BeyondTheCavePDC, por favor, vão lá no YouTube, se inscrevam, a gente agradece demais. Apresentar o nosso querido Renato Batista aí do MBL. Já esteve com a gente anteriormente, a gente conversou sobre a guerra, sobre geopolítica, e hoje a gente vai falar de uma coisa diferente daquilo, mas que é extremamente atual, que é política. Ele é formado em Relações Internacionais pela SPM, cientista político, pós-graduando na GV, sobre gestão e política, coordenador nacional do MBL. Quem não viu, inclusive, vai no episódio anterior lá, que tem a capivara. Lembra da capivara? É o famoso currículo para mais de metro. Currículo para mais de metro. Foi coordenador do Arthur Duval, que, putz, é uma campanha que a gente votou, foi atrás lá para a prefeitura em 2020. Trabalhou na consultoria Insight Geopolítica com o Rock, passou pelo Renova BR, tem o podcast dele, do The Hatcast, escolhido como uma das lideranças do Renova BR e pré-candidato a deputado estadual. Isso aí. Que é por isso que a gente vai conversar mais hoje. Boa noite! Boa noite. Obrigado pelo convite. Que é isso. Obrigado novamente por conversar com a gente. Deixa eu fazer a primeira pergunta. Velho, tá bom, vai lá, garoto. Vai. Cara, como é que é montar um gabinete de crise? Boa pergunta. Cara, sabe por quê? Vou te falar assim. A primeira vez que eu ouvi falar em gabinete de crise foi quando caiu o avião da TAM. Você lembra desse episódio e tal, assim? E aí eu não sabia sequer que existia. Aí estão lendo o livro, né, daquela história. Então me fascinou a ideia de os caras terem um plano para desgraça, para tragédia total e tudo mais. E isso, o que mais me fascinou, porque deve-se ter isso, né? Então nós somos médicos, por exemplo. Eu sou também intensivista e a ideia é assim: você tem que ter um plano de urgência, e aí para qualquer intensivista ele tem que ter um plano para dobrar a sua capacidade de leitos em situações de tragédia, né? Como é que foi? Certamente você participou deste gabinete de crise. Como foi essa experiência? Como é que é isso aí? Como é que é lidar com isso? Tem uma pequena diferença aí, que é o seguinte: o gabinete de crise da área da aviação. O gabinete de crise, ele serve a gente sabe, né? Se der algum problema, se cair um avião. Agora, na política, e ainda mais nos casos mais recentes aí, pode acontecer absolutamente tudo. Tipo, não há previsibilidade. Não há nenhuma previsibilidade. Pode ser um áudio vazado, pode ser um oponente político que fez uma denúncia que não é verdadeira, pode ser... sei lá, dá pra... Foi um cisne negro. Foi um evento, um evento não planejado. Totalmente não planejado. E quando chega a notícia, quando você tá na vida pública e você, enfim, tem que ter transparência, você tá lidando com outras pessoas, tem imprensa, enfim, tem gente querendo te atacar, as coisas acontecem rapidamente. Então, tipo, nesse caso aí, você... nesses últimos casos, você tinha, prazo pra ter uma resposta de algo que você nem sabia se era verdade, ou que você nem teve tempo pra ler, ou pra ver do que se tratava. Então, é muito difícil ter um gabinete de crise assim. Vai acontecendo a depender do caso. Pô, às vezes um caso uma denúncia que não faz sentido. Pô, aí você tem que se reunir com quem é mais da área do direito para descredibilizar aquilo. Às vezes é uma denúncia às vezes é um ataque de um oponente político, aí você tem que tentar, né, resolver aquilo pela área enfim, do marketing, etc., da publicidade, da narrativa.
Cada caso é um caso, velho. Sim, sim. Eu vou voltar um pouco antes. Eu queria entender, né? Você é um cara jovem, é muito claro pelo seu currículo que você tem uma inclinação pela política, internacional ou não, né? É uma coisa que você gosta. Eu queria entender de onde que veio isso, cara. Qual que é a tua motivação para hoje você virar candidato a deputado? O que foi que te fez durante a tua trajetória pensar nisso e que realmente ir atrás dessa ideia aí? Sim. Cara, quando eu tinha 17 anos, eu fui morar fora do Brasil. Fui estudar fora. E, puta, quando eu cheguei lá... Pra onde você foi? Eu morei em Las Vegas, Nevada. Garoto! Se puder escolher pra um lugar pra morar fora, eu tinha 17 anos, então foi realmente só pra estudar. Puta, foi mesmo. Pode ser. Fez de propósito. Então, um dia eu volto. Putz, cara, quando eu cheguei lá, eu vi outro planeta, que não tinha nada a ver com o lugar que eu morava, que não tinha nada a ver com o lugar que eu frequentava, que tudo era diferente. E, cara, quando eu vi aquilo, eu falei, por que o lugar que eu moro, por que meu país, minha cidade, meu bairro não é assim? Né? Não é assim tudo bonitinho, as coisas funcionam, tudo mais barato na época, né? O dólar era R$2. E fiquei com isso na cabeça. Eu falei, acho que eu já sei, eu vou tentar, meu sonho vai ser trabalhar no lugar mais poderoso do mundo. Sei lá, eu vou trabalhar na ONU. Eu falava, vou trabalhar na ONU. Aí entrei na faculdade pra tentar trabalhar na ONU. E aí, cara, quando você começa a estudar, você vai vendo que, né, eu tenho uma visão muito crítica dos órgãos internacionais de que eles não trazem respostas, e não tem como trazer, para os problemas que a gente vive. Eu vi que o único jeito de, cara, fazer alguma coisa diferente, fazer a diferença no meu bairro, na minha rua, nas pessoas que estão ao meu redor, é por meio da política. Não tem jeito. Os estados são soberanos para decidir sobre a tua política, o bem-estar dos seus cidadãos, etc e tal, e a única maneira é entrar na política, não tem outra. Assim, beleza, você pode ser um empresário que faz filantropia, etc. Agora, se você quiser realmente mudar o estado das coisas, se você não se conforma com a maneira que está a política, com a maneira que está a economia, etc., é entrando nela. E foi a partir daí que em 2014 eu conheci um pessoal que estava fazendo uma campanha de um candidato que se chamava Paulo Batista, o Raio Privatizador. Em 2014, uma campanha lá que era, brincadeira, e que foi parar no New York Times. E eu conheci a galera que estava fazendo, e posteriormente essa galera fundou o Movimento Brasil Livre. E aí eu já entrei junto com eles ali em janeiro de 2015, e tô aí há 7 anos com essa mesma galera, que é uma galera que eu acredito, é uma galera, claro, que são meus amigos, e que eu acho que tem a orientação certa, tem tem a filosofia certa com a qual eu acredito. Justamente foi por isso que eu me juntei a eles em 2014 e continuo até hoje. Deixa eu falar, já que você falou Movimento Brasil Livre, né, todos nós conhecemos, apreciamos, mas no liberalismo você tem um espectro muito grande, certo? E eu queria saber, assim, você, até que ponto você acha que o Estado pode resolver os problemas da sociedade? Eu me considero um liberal, eu não sou um libertário. Eu acho que o Estado é um mal necessário. Eu acho que ele é capaz de resolver muitos dos problemas, principalmente no que confere à pobreza. Mas, obviamente, eu tenho a visão de que se o Estado ele não fosse do tamanho que ele é, metade desses problemas estariam resolvidos. E que ele é um dos grandes geradores de problema quando ele começa a atuar onde não deveria atuar. Agora, tem áreas que necessariamente ele tem que estar atuando, né? De segurança, de justiça, talvez a depender de como, da maneira que é feita na assistência social. E acho que é isso. Acho que quando começa a fugir muito disso, não tem experiências boas que serviriam para todos os países, né? Não adianta falar, não, mas na Noruega o Estado é bonito e é grande e as coisas funcionam. Tá bom, mas lá é um lugar que... Lá é a Noruega, não lá é a Noruega, tem mais petróleo per capita lá do que em qualquer outro lugar do mundo. E tem a história da Noruega, a história deles enquanto nação. Olha aí. Então, assim, não funciona em todo lugar do mundo.
Agora, o que a gente sabe que funciona é que quando o Estado deixa de interferir, enfim, em áreas que ele não deveria interferir, a própria sociedade, a iniciativa privada, etc., sabe gerir melhor. Durante o Iluminismo, que existia essa discussão, né? Locke, o segundo tratado de governo de John Locke, né? Existia a discussão do Estado. E, se não me engano, foi um francês que falou uma época, falou o seguinte: o melhor Estado é aquele que não atrapalha o indivíduo enquanto ele está perseguindo o que é melhor para ele. Então, o Estado, no sentido que muito ajuda quem não atrapalha. O nosso Estado mais atrapalha do que ajuda. E esse é um problema, porque o Brasil é outro. Eu lembro a primeira vez que eu li Milton Friedman, eu terminei de ler, achei ele brilhante para o Brasil. E me acusaram. Um amigo meu, que é do espectro mais gauche, virou para mim e falou assim: mas ele é um anarcocapitalista. Tá bem longe. Atacando ele. E eu lembro que eu falei assim: olha, eu não sei, mas quando eu pensei Brasil e eu li ele, eu falei assim: cara, esse cara conhece meu país e sabe como resolver meu país. Porque ele estava atacando as ineficiências de um Estado gigantesco, que é o Estado brasileiro, né? Sem saber, né? Mas você vê, por isso que é a questão, né? Porque é muito difícil cortar na carne, né? E a gente vê hoje um Congresso, tanto do ponto de vista de uma Câmara Estadual como federal, que se você for contar liberais, a gente vai acabar contando nos dedos quem realmente vai olhar para o negócio e falar: meu, eu vou cortar na carne. E dar o exemplo. E dar o exemplo, né, cara? Então existe uma bela diferença entre o discurso e a prática. Uhum. E essas políticas liberais e de cortar na carne, normalmente, elas não soam pro indivíduo comum como algo belo ou fácil de acreditar, né? Então, existe uma diferença entre o que a gente fala e da prática. É aí que eu queria entrar. Como que você transforma esse discurso que a gente acredita, que nós estamos comprados e que a gente sabe que é o melhor na prática do dia a dia? Cara, engraçado, né? Tem o caminho fácil, né, de fazer as coisas, né? Se você é deputado, por exemplo, tem o caminho fácil, tem o caminho de usar... você precisa ir pro interior para fazer alguma coisa lá, etc. Pega o seu carro oficial, paga o teu hotel com a verba da Assembleia Legislativa. Quer fazer campanha? Tem fundo eleitoral para você, tem fundo partidário. Agora, tem a maneira difícil de fazer as coisas. E eu fiz da maneira difícil quando eu tive a oportunidade. Eu fui presidente de um partido aqui, fui o presidente mais jovem na maior capital, na maior cidade do Brasil. Eu poderia ter utilizado, por exemplo, o recurso público para fazer tudo o que eu fiz na campanha. Nenhum candidato que foi candidato comigo teve dinheiro público na campanha. Não permiti utilizar fundo eleitoral e nem fundo partidário. Na campanha do Arthur, né? Na campanha do Arthur 2020. Falaram: nossa, mas como é que você vai fazer... como é que você vai selecionar os seus candidatos? Eu vou fazer um processo seletivo. Mas como é que você vai fazer um processo seletivo se você não vai ter recurso para fazer isso? Eu vou fazer de graça. E eu fiz de graça. Né? Todas as pessoas que foram selecionadas para ser candidatos passaram por um processo seletivo gratuito. Eu fiz isso. A campanha de todos os vereadores foram sem sem recurso público. A do candidato a prefeito também. E o resultado, todo mundo viu. A gente fez 10%, né, na campanha do Arthur, elegeu 3 vereadores. Partindo de 1%, né? Com as pesquisas dando 1% pra gente, com a gente tendo 15 segundos de TV. Então, assim, se eu não acreditar que dá pra fazer diferente, eu falaria: pessoal, não dá pra fazer, o único jeito de fazer é fazendo igual aos outros. Né? Poderia ir por essa linha, mas eu sei que dá pra fazer diferente. Eu já fiz. Sim, mas eu digo assim, isso você está falando do processo. Sim. Tá? Do processo de eleger, de conseguir votos. O que você está falando é o mercado das ideias. Agora o de dentro. Eu quero dizer, senão não, assim, como a gente torna essas políticas liberais que a gente defende em algo palatável para a sociedade, entendeu? Porque o caminho do logos, da lógica que a gente defende, ele é muito mais difícil de ser absorvido do caminho do pathos, que é o que a esquerda usa. Então existe uma dificuldade, uma transição da nossa ideia, do nosso logos, para o que a gente consegue colocar na prática para o público. E como a minha pergunta é: como que esses caras compram
essas nossas ideias? Assim, eu acho que assim, o cara que tá o cara que é ator político, né, em qualquer esfera que ele esteja, ele também tem uma missão de educar as pessoas. De explicar o que é certo, o que é errado, de explicar por que tal medida... Olha, isso daqui tá parecendo errado, mas não é. Isso daqui é A, B, C e D. E explicar. Eu acho que tem que ter essa consciência. O problema é que muitos não têm essa consciência, porque falam, deixa eu fazer o discurso fácil, vai. Eu não vou conseguir convencer uma pessoa que é do funcionalismo público de que ela, infelizmente, vai ter que pagar um pouquinho mais na tua alíquota de previdenciária, porque senão ela não vai receber o dinheiro lá na frente. Tem gente que fala, eu não vou ter que explicar isso, porque ela não vai entender. Ela vive num lugar que ela o lugar dela não é capaz de entender isso. Então eu não vou explicar. E por isso que a gente tem tanto populista aí, né? Que faz o discurso que é fácil. Eu acho que quem tá numa posição política pública tem que saber que tem que explicar as coisas difíceis e tentar transformá-las em fáceis para as pessoas. Esse caminho é através do confronto? Desculpa, Caio. Não, Também pode ser uma maneira. Tem várias maneiras, né? Tem através vamos dizer, da ridicularização daquilo que você considera errado, que é o que o Arthur fez, é assim que ele cresceu. Isso, confronto. No confronto e na ridicularização. E falar, tá vendo como é ridículo você ir pra rua falar de direitos trabalhistas se eu tô te mostrando que tem um direito trabalhista que não é um direito porcaria nenhuma, você só tá perdendo com isso? É uma forma. Outra forma é um confronto, outra forma é um convencimento, educação, explicar, etc. O Arthur era uma demonstração da realidade, né? Talvez seja isso o que mais deixava as pessoas bravas com ele, né? Acho que é isso. E nessa mesma ideia, nessa mesma linha de ideias, né? Eu pergunto para você, Renato, como é que vai ser a comunicação daqui para frente? Né? Então a gente estava falando aqui de mercado de ideias, né? A gente, em função de todos esses fatos, né, e tentativas, enfim, né, tem os fatos que ocorreram com o Arthur e tem as tentativas todas, né, de destruição de reputação, imagem, todos os membros do MBL, sim, Alckmin, antes de tudo isso, enfim, né, então, como é que você, enquanto um articulador político, né, primeiro, né, a gente já não tem mais as pessoas na rua, né? Então a situação do MBL é muito diferente da situação do MBL do seu surgimento, né? A gente estava lá, né? A gente, né, viu o surgimento e nas todas as manifestações nós estávamos lá ao lado do MBL, né? Então assim, existia uma geração que foi engajada nesses últimos 10 anos e tomou contato com a política, especialmente os jovens, por conta do MBL. Isso é uma responsabilidade e um mérito que jamais será tirado do MBL. Por mais que se fale, né, a mídia tradicional demorou alguns meses, talvez até mais de ano, para poder reconhecer esse papel preponderante que o MBL teve neste momento histórico. Hoje o momento é outro, né? Hoje o MBL tem uma outra posição, tem um outro apoio, a gente não tem as pessoas na rua e tem fatos que a gente jamais imaginaria que pudessem acontecer. Como é que você engaja a militância depois de tudo isso? Não é uma fácil pergunta. Assim, a gente fez manifestações recentes num clima de... Por exemplo, a gente fez a manifestação do 12 de setembro, né? 12 de setembro. 12 de setembro do ano passado. Olha, é uma manifestação que, de tamanho, ela parecia com as manifestações iniciais de 2014 que a gente fez. Então, por volta de 5 a 10, 15 mil pessoas. Devia ter, sei lá, uma média disso lá. Era uma manifestação que foi muito difícil. Era uma manifestação que tinha uma pegada diferente. Tinha pessoas de esquerda na manifestação, né? As que não foram proibidas pelo petismo de irem, né? Que estavam lá. Então tinha as pessoas que foram à manifestação tinham um receio de saber de como é que se daria esse mecanismo, de como é que se daria
pessoas opostas estarem protestando ali por algo em comum. Tinha isso. E mesmo assim, cara, querendo ou não, tinha um público razoável lá nas manifestações. E, sem contar, claro, a questão da pandemia, a questão de que nunca tinha tido uma manifestação à direita, vindo à direita, contra esse governo. E, assim, se for olhar pelo histórico de 12 de setembro, que não faz tanto tempo assim, eu vejo como positivo. Eu acho que assim, a gente nunca teve um botão que apertava e chamava as pessoas pra rua. É um congregado de fatores. Né? Tem que ter indignação, tem que ter um motivo, tem que ter aquele né, o estopim da coisa que leva as pessoas a quererem ir pra rua amanhã. Tem vários motivos que fazem com que, por exemplo, uma manifestação ela ocorra e seja de grande porte. Né? E a gente teve experiência nisso. Agora, não depende só do MBL de engajar as pessoas, depende dos fatores políticos que estão muitas vezes alheios a nós. Cara, eu queria mudar um pouco o rumo da prosa aí. Eu queria falar um pouquinho de liberdade de expressão. Que a gente vê, né, que até a questão recente aí, um pouco atrás do Telegram, banimento, a gente vê 1 milhão hoje em dia, a política do cancelamento, que é algo bizarro, né? Assim, você acaba anulando o indivíduo em nome de um coletivo e você acaba botando as pessoas num buraco como se errar não fizesse parte da vida, né? E todo mundo erra. Todos nós erramos todos os dias. Que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou. O que é feio é você assumir que errou, né? Eu percebi dessas histórias todas, né? É que você, né, você pode errar e ficar com aquela cara de pau no jornal. Não há provas, né? Veja bem, né? Você assumir o erro que é o problema, né? E, cara, e a gente, como eu estava falando, a gente viu recentemente 1 milhão de coisas que aconteceram. Só que a gente tem que dar uma resposta a isso, certo? E aí que entra a pergunta, né, cara? Como que você acha que é o melhor jeito de confrontar essa coisa do politicamente correto e do cancelamento? E como você acha pessoalmente? E como que o MBL faz isso? De confrontar o politicamente correto. Essa questão e o cancelamento em si, né, cara? Porque é bizarro, velho. Sim. Na minha opinião, acho que na nossa aqui, né? Eu acho que, só querendo ensejar melhor, o Reginho falou da ideia do Telegram, por exemplo. Eu acho uma coisa grotesca de se olhar aqui. Os lugares onde o Telegram foi cancelado são lugares que você não compraria uma passagem para ir. E isso fala muito do espírito do tempo de uma nação, né? Vamos cancelar. Eu acho curiosíssimo. Na internet tem pedofilia, ensina como fazer bomba, e ninguém pensou em cancelar a internet. Sim. Então passamos pelo limite do bizarro. Eu estava conversando com o Rez outro dia, me lembra muito, se você pegar em fase da humanidade, uma fase muito parecida ocorreu durante a Inquisição. Porque você era acusado de herege, tinha pouco maneira para se defender, era torturado, tinha que assumir, era queimado em praça pública no auto de fé. É rigorosamente o que acontece hoje em dia. Como que a gente consegue... Cara, por aí mesmo. Assim, tem um livro do Theodore Dalrymple, que é Podres de Mimado, as consequências do sentimentalismo tóxico. Já vi. Ele, para mim, descreve perfeitamente essa questão do cancelamento, que é assim, parece que um esforço feito por alguns agentes da sociedade para que todo mundo seja obrigado a se posicionar e a falar coisas óbvias. Então, por exemplo, vou citar o caso do Arthur aqui, ele falou um negócio que todo mundo repudiou. Jura? Alguém defendeu o que ele falou? Achou que é legal? Não, mas você se torna obrigado a ir a público a dizer, olha, veja só, eu sou contra... Você tem que afetar o bomoncismo, né? Exato. Eu sou contra este absurdo. Eu sou contra, sei lá,
sabe? Das coisas mais óbvias. Tem até um humorista que brinca com isso, Maurício Meirelles, que ele sempre fala, olha, pessoal, eu queria dizer que eu sou contra o assassinato. Né? Então, tipo assim... O câncer. Tipo, eu sou contra o câncer. Você é obrigado, parece que a ceder a isso. E, cara, o que eu falo para as pessoas, não cedam a isso. Né? Uma hora vai ser com você. Exato. Você tem que ficar o tempo inteiro pedindo desculpa pela sua própria existência, que é o que ocorre. Né? Tem que pedir desculpa. Não, vê, eu sou homem, hétero, cis, branco. Desculpa, viu? Eu não conheço aí o seu lugar de fala. Ah, não, veja bem, não, mas eu também sou contra, sei lá, óbitos, sabe? Você tem que falar as coisas mais óbvias. Porque tem gente que quer que isso ocorra assim, justamente para quando uma pessoa cometeu uma falha que é absolutamente humana e que todo mundo pode vir a cometer, essa pessoa ser cancelada. E ela não tá sendo cancelada pelo que ela falou, ela tá sendo cancelada pelo que ela é, pelo que ela representa. Né? Tem os caras que cospem nos outros no meio do jantar, mas não é do grupinho que é privilegiado, e aí tá tudo bem, né? Um dos diretores da Rede Globo de televisão foi acusado de tentar, né, de assediar sexualmente quantas mulheres lá, que continua lá. Esse que você citou, ator se ligar a TV, ele deve estar lá agora, aparecendo. Acho que ele foi pra Nova Zelândia, mas velho. E por que ele deve ter ele ficado vergonha do que ele fez, esse cara, e por que ele não é cancelado? Porque não é do grupo, né? Só ver lá quem que ele defende, o partido que ele é filiado, as pessoas que estão em volta dele, as pautas que ele defende. Então é pelo que ele é. Você falou do Theodore Dalrymple, que é o pseudônimo é um psiquiatra, né? Anthony Giddens. Anthony Daniels. Daniels, isso. É isso, Anthony Daniels. E a gente falou no episódio com o Paulo Cruz aqui dele, né? Sim. Vocês lembram, né? E você estava falando, eu estava lembrando que ele tem um livro, que talvez esse seja até o mais conhecido, o Vidas na Sarjeta. Acho que é isso, acho que é Vidas na Sarjeta, né? Acho que é isso, o nome do livro. E aí ele fala, né? E o grande mote do livro é essa corrupção da cultura como caldo para gerar este politicamente correto. Então é uma série Vidas na Sarjeta, Vidas na Sarjeta. Tem outro dele também que é um dos meus favoritos, o Dalrymple e o Scruton. Sim. O Dalrymple que também tem o Nossa Cultura ou o que restou dela. Sim. Que também fala dessas mesmas questões. Hein? E o Pensadores da Nova Esquerda do Scruton também acho que ele junta, né, pega os indivíduos e um por um e dá a narrativa política, né? Ele mapeia, vamos dizer assim, esses pensadores. Até que ponto você acha que isso é fundamental para justificar essa cultura de cancelamento? Em outras palavras, nosso distanciamento da educação, erosão cultural e tudo mais. Você acha que isso é uma parte importante, ou você acha que esse cancelamento que acontece é uma força política independente do grau de educação do indivíduo? Assim? Muito boa pergunta. Olha, a princípio me parece que é uma força política emergente independente da educação do indivíduo, né? Me parece que, assim, o cancelamento é uma agenda política. É um método, um instrumento criado e que serve para ser utilizado contra aqueles que a patota não quer. Né? Que nem a gente citou aqui agora há pouco. Você não vai ver sendo cancelado pessoas da patota. Você não vai. Agora... E frankfurtiano. Pega qualquer um aqui para... E frankfurtiano. Pega qualquer um pra falar uma besteira aqui, não tenha dúvida, né? Rapidinho vai pra vala. Vai rapidinho. Aí parte pra... E o cancelamento, a princípio tem isso, não, vamos cancelar esse cara. Não é cancelar, tira ele daqui. Não, é um assassinato de reputação. O cara perde emprego. O cara perde tudo. O caso do Arthur, por exemplo, ele desistiu da candidatura dele pro governo do estado, que era o sonho dele nos últimos anos. Ele saiu do partido dele, ele saiu do MBL, ele provavelmente vai tomar alguma punição da Assembleia Legislativa, ele perdeu a namorada, perdeu o canal, fechou o canal dele. Ele apanhou assim como ninguém apanhou nesse ano ainda, acho. O que mais querem ainda, né? Falaram, não, agora ele tem que ser caçado.
Eles querem que ele sirva de exemplo para pegar outros. Caçado. Né? O que eu acho bizarro é uma violação tão grande. É uma violação tão grande. Só pegando esse caçado, que é o indivíduo. Mais do que isso, ele estava de férias num lugar, fez um negócio, mandou um áudio para os amigos. Execrável, porra, repreensível, porra, tudo que você pode falar, quem vai concordar? Ok, daí, e eu estou sendo bem raso, daí a falar, aquele voto que elegeu ele e concedeu coisa dele agora tem que ser revisto. Fala, calma aí, cara pálida, do que caceta vocês estão falando? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque o cancelamento é esse. Se puderem falar assim, dá pra gente botar ele na cadeira elétrica? É isso. Eles vão querer, fala assim, pô, dá pra colocar? Não, injeção letal, vai. Cadeira elétrica é muito ruim. Desde que você apague o vídeo que eu nunca, que eu não sou, que eu não tô apoiando ele. É bizarro. Apaga-se os vídeos, nove língua, né? Se fosse um vídeo íntimo dele, que seria a mesma coisa, ele tá vazando alguma coisa que ninguém pediu que ele fosse ser caçado. Cara, vou além. Tem um pequeno parênteses nisso que você falou. E aí começam a aparecer, e eu vi muito nesse caso, e eu fiz questão de, assim, eu não tenho problema de defender, enfim, o cara que é meu amigo, etc. Mas eu comecei a ver, né, deixa eu ver quem é que tá tão incomodado assim, né? O bastião da Vamos moral ver e do bom quem costume. que são os bastiões da moral e dos bons costumes. Aí eu fui lá ver, né, uma das representações que chegou contra ele. Da Associação dos Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Que coincidentemente, a primeira grande briga dele na Assembleia foi para barrar o aumento do salário desses caras. A maior vitória dele no mundo sensato era para pegar isso e falar assim, é por isso que ele não pode ser caçado. Olha a prova. É só por isso. Esse é o batom na cueca. Aí eu fui ver. O outro deputado que xingou ele lá, Julian Lemos. 3 Marinha da Penha nas costas. Eu vi isso aí. 3 Maria da Penha nas costas. Outro lá, o senador Lazier Martins, Maria da Penha nas costas. Batendo, né, acusado de bater na irmã e na mulher. Oh, meu Deus do céu. É essa gente que ainda quer aparecer agora, pagando de boa. E nós temos exemplo nessa mesma LESP de um deputado que teoricamente apalpou a deputada no plenário, bêbado, na casa, e esse cara fez o ato. Ele não emitiu palavras. A gente tem que entender que existe uma diferença de falar e uma diferença para ação. Esse cara, ele fez esse ato e ele não foi cassado. Tá? Então, assim, por mais que seja execrável, e eu acho que é execrável, a fala... Sim. Cara, são 2 pesos, 2 medidas. Esse que é o problema, entendeu? Se eu pudesse falar pra ele, o que é execrável? Eu falo que é verdadeiramente, pra mim é muito execrável. Pra mim aquilo é punível. Pra mim, o ato do inferno. É o meu amigo que vazou áudio. Esse seria pra mim, pessoalmente, eu pensaria quem foi o cara que vazou áudio. Pessoalmente pensando, tô pensando na minha intimidade. Esse é o ato mais execrável. Esse merece a punição. Esse é o ato mais execrável, porque, entenda, é um ato de amigos, é o cara do bar, é o cara que falou quem tá pegando aonde, quem fez o quê. Desculpa, a gente volta na normalidade das coisas. Esse é o mundo como o mundo roda. Cara, o que eu mais escuto desde então é as pessoas chegando e falando: pô, meu, que merda que o Arthur falou. Pô, mas assim, eu também falo muita merda, sabe? É isso. Se forem me pegar na minha intimidade, eu vou ser queimado igual. Exato. É só isso que eu queria dizer. Exatamente. E aí os fatos, como você falou, o cara que apalpou, o cara da Maria da Penha, tá todo mundo se fala assim, cadê a moralidade? Onde mora a moralidade? Como a gente julga o que é moral e o que não é? Cara, é muito raso, né? Assim, e é esse enfrentamento que a gente vai fazer, de mostrar isso, né? Acho que não... por mais que tenha um sentimento, assim, ou talvez algumas pessoas querendo impor, né, que a gente haja de alguma maneira. Não, vocês se fuderam, fica quieto aí e deixa acontecer. Não, a gente vai lá e vai pontuar. Olha, isso daqui isso daqui tá errado. Isso aqui não cabe isso aqui não é proporcional com outra coisa. Especialmente, né, assim, a gente está falando aqui o Marco falou agora da impressão própria, né? A gente está falando de algo, né, pessoal. Eu imagino que especialmente para você, né, cara? Porque veja só, né? Você participou, né, da campanha dele, né, de prefeito do Arthur. Você coordenou, né? Você estava envolvido e provavelmente estava coordenando essa campanha dele
para governador. Então, ou seja, toda a sua atuação política, tempo, construção de ideias, projeto político. Então, assim, tem imagino eu que exista essa sensação de frustração, né? De puta, ou de pelo menos adiamento, né? A gente mapeou, você deve ter tido interlocução com diversas áreas da sociedade, viajou, provavelmente, né? Você estava lá nessa viagem, ele tinha feito uma viagem para o interior com o Moro e tudo mais. Então, quer dizer, você está colhendo informações, você está mapeando um problema e, de repente, do teu ponto de vista, esse projeto tem que ser adiado por algum momento. Como é que é a tua postura? Você, compartilha estes conhecimentos para este novo cenário dessas eleições, ou você guarda essas informações para reestruturar e fazer um novo projeto político para a próxima eleição ou para o próximo ciclo eleitoral, sei lá? Em 2020, eu coordenei o plano de governo do Arthur. E eu estava fazendo o mesmo trabalho agora. E já estava, enfim, quase 100% encaminhado. Sim. O plano de governo dele. A gente falou com os maiores especialistas do Brasil, de todas as áreas possíveis do governo do Estado, elaborou propostas, estava falando suas propostas, estava rodando o Estado, estava ouvindo as pessoas, estava ouvindo demandas, estava conhecendo de fato os problemas de perto também, né? Não basta só no campo teórico, mas conhecer na prática. E, infelizmente, o plano de governo foi adiado. Agora, o trabalho que a gente fez e as ideias que a gente compilou e que a gente elaborou, essas não morrem. E é justamente por isso que muita gente fala, mas depois do que aconteceu com o Arthur, você pensa em não ser candidato? De maneira nenhuma. Primeiro, as ideias que a gente elaborou, o plano de governo que a gente fez, ele tem que andar. Eu não posso pegar aquilo e botar numa gaveta. Então, justamente por isso eu vou continuar, vou ser candidato. E exatamente aquele projeto que a gente estava defendendo ao longo do último ano continuará sendo defendido. E se eu chegar na Assembleia, a missão é trabalhar para implementar aquelas propostas. Essas propostas que eu trabalhei, junto com o Arthur, era num posto diferente. Não é mais agora como candidato a governador do estado, mas vai ser para mim como candidato a deputado estadual da mesma maneira. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Como nós temos um público aqui que é majoritariamente médico, qual que é a tua visão aí para suas propostas, para esse lado da saúde no estado de São Paulo? O que você pensa desse lado aí? Cara, vou falar com especialistas aqui, meu. Não, que é isso. Cara, uma coisa que a gente viu em 2020, e a gente falou com algumas pessoas. Eu lembro até o Arthur, ele tinha lido até o livro do Wilson Polara, que tinha sido candidato secretário de saúde. Enfim, a gente conversou bastante sobre isso. Era de que o médico, né, principalmente na rede pública, ele ficava mais tempo olhando para o papel do que para atender as pessoas. Informatização. Então a gente falou, primeiro, tem que informatizar, tem que ser menos burocrático, tem que ser mais digital, tem que ter o prontuário eletrônico, tem que ir por essa área. Segundo o que a gente viu, outro problema, as pessoas elas não sabem como funciona a rede pública de saúde. Não sabe o que é uma UBE, diferente de uma UBS para um AMA. Não faz a menor ideia. Que um é básico, o outro é técnico, não sabe. Então tem esse problema e ajudar a ter essa orientação, ajudar a facilitar isso para as pessoas é um caminho de você melhorar e desaguar algum desses equipamentos. É o acesso, né? É o acesso ao grau de complexidade que o paciente tem. Exato. Versus o grau de complexidade do equipamento público. Né? Você tornar isso mais equânime. Né? Então, é o manual do usuário, né? O problema é explicar como é que ela usa o sistema. Exatamente. É o manual do usuário que define o acesso, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é um pouco assim, nesse sentido de, obviamente, de facilitar, de simplificar, de você, enfim, desburocratizar o que hoje as pessoas não conhecem e não entendem muito bem. Imagino que na tua campanha você esteja, né, ou na pré-campanha, né, nós estamos no momento ainda de pré-campanha, você esteja indo ao interior do estado e tudo mais. E a gente sabe que as cidades
ricas têm muito né, nós todos somos aqui paulistanos, né? E assim, as cidades grandes parecem um pouco com São Paulo e tem alguma coisa, mas o que no interior tem de particular e que você teria uma política, né, pública que poderia, cara, isso aqui eu imagino que o bojo que você está planejando, você tem uma atuação estadual, claro, mas nessas suas, né, andanças e conversando com líderes locais, provavelmente você deve ter visto uma demanda específica de cada cidade. Mas você consegue, tipo, ter alguma, sei lá, diferença, assim, cara, no interior isso aqui é diferente, funciona diferente, e por funcionar diferente eu tenho que ter uma atenção específica para isso. Eu acho o seguinte, todo lugar que eu vou, os caras me perguntam, pô, mas você conhece a cidade, né? Você conhece os problemas daqui? E eu dou, geralmente, uma resposta que é o seguinte, eu não estou para discutir problemas municipais, eu estou para discutir problemas estruturais do Estado. Claro. Como, por exemplo, quando eu me proponho a discutir educação, eu vou discutir questões estruturais da educação. Vou discutir o ICMS educacional, vou discutir o fim da aprovação automática, vou discutir outras formas de financiamento para o ensino superior que gasta muito mais do que o ensino básico. Vou discutir questões estruturais. Agora, existem lugares do Estado que sim, têm as suas particularidades. Região do Oeste do Estado tem o programa o programa Bacia 3 de hidrográficas. É um projeto importante que tem que andar, que não anda. Na região do ABC tem a questão do metrô, que até hoje não chegou lá. É uma particularidade. Tem a questão de Santos, o Porto de Santos, que por mais que seja federal, existe de alguma maneira algum tipo de mecanismo estadual, ou algumas travas que dá para resolver pelo governo do Estado. Então, cada região tem sim algumas particularidades, mas eu não me proponho a discutir, vamos dizer, minúcias municipais. Eu acho que para isso tem vereador, para isso tem prefeito. Essa posição como deputado estadual é para cobrar o governo do Estado e para implementar e propor propostas estruturais. Quando você mexe numa questão de urbanismo a nível estadual, você impacta todas as cidades. Que é uma das coisas que a gente fala, de ter uma coordenação estadual dos planos diretores municipais. Isso muda a realidade de uma cidade sem eu precisar conhecer a minúcia urbana daquela cidade. Apenas mexendo na estrutura dos planos diretores você consegue resolver esses problemas. Eu me proponho a discutir os grandes problemas, assim, do que eu considero os grandes problemas do Estado. Isso é um grande diferencial, né? Porque você vai falar com um deputado estadual, ele está preocupado em votar se o canudinho é de plástico ou se o canudinho é de papel. E o pior disso, a maioria vive em torno de obter emendas parlamentares para chegar na cidade que ele obtém votos e falar, olha, eu trouxe aqui 1 milhão, 2, 3 milhões de reais. Sendo que, na verdade, ele está ganhando aquelas emendas parlamentares com base na votação que ele deu para, por exemplo, aumentar o ICMS dos remédios no meio da pandemia. Se isso não é voto de cabresto, eu não sei o que voto de cabresto é. E sem contar aqueles decretos autorizativos, né? Que isso é o que mais vota. Então, mas como é que você foge disso? Eu autorizo disso? Que o governo do Estado de São Paulo vire um governo de primeiro mundo. É isso que se vota lá. Isso que é muito, né, é muito desestimulante, para não dizer outra palavra, porque assim, eu entendo, né, e acho louvável, e ainda bem que tem uma pessoa que está pensando, né, como você está pensando, mas essa é a quebração de pedra do dia a dia ali, provavelmente, né? Sabe que durante a Revolução Francesa, o que um marquês, um conde, um visconde se resolvia com seus pares, ou seus colonos, né? E quando eles perderam o título, eram eleitos algumas pessoas que exerciam a vida pública e elas ocupavam palácios, escritórios e governavam a partir de escritórios. É daí que surge o termo burocracia, porque o termo é francês, bureau é francês para escritório. Então, burocrata é aquele que, a partir do seu escritório, começa a governar o mundo ao seu. Esse é o problema da burocracia estatal. É um problema que fala assim,
por decreto, agora baixou o decreto que ninguém pode morrer agora de Covid, ou sei lá o que eu posso... Não existe esse fiat, é só o burocrata que pensa assim. E esse, Reginho, esse é o Estado que eu não quero ver. Esse é o Estado que eu não quero ver. Eu quero ver o Estado que fala assim, agora nós vamos pegar uma mina de potássio e fósforo lá no Acre, porque é do interesse nacional. Esse é o Estado que eu quero ver. Eu não quero ver nenhum Estado. mas tudo bem, então eu entendo, eu sei o ponto que você está querendo chegar, eu entendo. Mas eu não quero ver nenhum Estado, irmão. Mas beleza. Eu queria... A letra de médico aí é brincadeira, não entender, meu. Profissional. Como nós temos tempos, e nós temos nossos patrões, inclusive, pessoal, quem quiser ir fazer parte... Instagram, WhatsApp, OnlyFans. Não, OnlyFans não rola. OnlyFans não rola. Por enquanto. Mas tem um grupo do WhatsApp, no Instagram, entre em contato com a gente. Eu quero fazer uma pergunta que foi mandada pelo pessoal lá no WhatsApp, dos nossos patrões aí, que é o Bruno Arantes. E ele pergunta assim: caso o Lula seja eleito, o que esperar de um novo governo do PT, Renato? Cara, eu espero um governo revanchista. Eu espero um governo que vai querer se vingar, enfim, do que passou nos últimos tempos, né? Cara, o Lula ficou preso mais de 500 dias. Sim. Se esse cara não tá com raiva, não quer se vingar daqueles que o colocaram lá, né? Imagina quem que vai querer. Então eu espero isso. Eu acho que vai ser um governo radical, né? Por mais que ele esteja fazendo alguns acenos, tipo, estou botando, sei lá, o Geraldo Alckmin aqui, alguma coisa do tipo. No final, quem está escrevendo o artigo como, né, assessor econômico do Lula foi o Guido Mantega. E tá metendo então... 2 nomes no Supremo, né? Vai meter dois nomes, teoricamente. E além do que você falou, é o seguinte... Pra quem já tem 9, né? Ele é um... 8, né? Só não tem o Gilmar Mendes, acho que era do PSDB. E ele é um cara que tem 70 e tantos anos, que já teve câncer. Teoricamente não tem uma expectativa, ou seja, ele também quer deixar um certo legado, entre aspas, o que joga para esse lado do revanchismo. Entendeu? Concordo que eu acho que realmente o que nos espera é isso, mas o que eu tenho mais medo é a questão da censura. E ele é tão safo, né, que assim, né, eu li isso, tudo bem que isso não quer dizer nada, porque isso muda, né, o discurso da esquerda muda que nem os caras mudam de cueca, né, meu? Então, mas assim, eu vi uma conversa de que, não, eu quero ter uma postura de grande estadista, né? E então assim eu vou reconstruir o nome do Brasil fora do exterior, dado o meu notório reconhecimento internacional enquanto pessoa de amor ao povo. E vou deixar essas questões comezinhas aqui do dia a dia, de micropolítica ou de política regional, ele dá a entender disso a cargo do seu vice ou do seu ministro ou de algo parecido com o Alckmin, para poder pegar o que nas pesquisas de opinião chamava de o petista enrustido, né? Que é aquele cara que se simpatiza de alguma maneira com esse tipo de princípio, mas tinha alguma forma de rejeição com o Lula. Então ele fala, não, eu vou reconquistar a fama do Brasil. Ele deixa a política como sempre foi a política, aos cargos dos mesmos caciques, e tendo um cara que, né, é um PSDBista, né, de estirpe, pelo menos de estilo, para coordenar como se fosse, às vezes, de um primeiro-ministro. Isso soa como música para um clientelismo de Brasília, né, cara? Então, isso é muito perigoso, né, cara? Porque... Fisiologismo na veia, né, cara? Cara, Renatão, infelizmente, novamente... Temos tempo aí. Foi rápido dessa vez. Cara, eu achei que foi mais rápido. Porque a gente alongou um pouco. Então não teve jeito. Mas antes, eu queria que você
cara, colocasse aí pra galera que tá ouvindo a gente suas colocações, não finais, mas assim, o que você pretende. Acho que é importante a galera ouvir antes de dar o goodbye. O que você vai fazer aí como atuação política? Como é que é, cara? Assim, o que você pode falar, obviamente, né, cara? Cara, assim, apesar da pouca idade que eu tenho, eu acho que eu me preparei bastante para esse momento de agora, para ser candidato, etc. Enfim, estudei, me pós-graduei, mestrado, trabalhei na gestão pública por mais de 5 anos, trabalhei com consultoria, enfim. Elaborei 2 planos de governo. Tenho um plano de governo que infelizmente não vai ser conduzido por um candidato a governador, mas eu vou empurrar essa bandeira de conduzir essas ideias que a gente defendeu, essas ideias que a gente elaborou. E, assim, eu quero entrar lá justamente para, cara, discutir os problemas que eu realmente julgo que são necessários para serem discutidos. Eu não quero ir lá para ser mais um que vai ficar discutindo e pedindo migalhas e emendas do executivo em troca de votos para questões que deveriam ser essenciais. Se for para fazer isso, tem outros 90 e tantos deputados aí que estão indo para reeleição. Eu não estou indo lá para isso, eu estou indo para apresentar este plano de governo que a gente elaborou, com o pacote de combate à corrupção estadual, com o pacote de educação que a gente elaborou, com a coordenação dos planos diretores municipais por meio do governo do estado. É esse tipo de proposta que eu quero discutir lá. E é isso aí, vamos tentar aí. É mais um defensor da liberdade, cara. E acima de tudo, essas questões para mim são de princípios, de redução do tamanho do Estado, de privatização, de extinção de estatais, que tem muito aí no governo do Estado que já nem deveria existir, de privilégios que tem que ser combatidos. Eu fiz uma ação lá na Assembleia Legislativa contra funcionário. Lá teve funcionário que ganhou licença premium de 200, 300 mil reais, quando deveria estar ganhando de 24 mil, no máximo. Que já é muito. Os caras ficaram bravos com você lá, hein, meu? Ganharam. Teve a publicidade da Assembleia de mais de 30 milhões para os deputados aparecerem na Rede Globo falando que eles são bonitinhos. Eu entrei com ação contra essas coisas, sem ter mandato para fazer. Então, é justamente para continuar esse trabalho, para implementar essas propostas que a gente elaborou no plano de governo do Arthur, que eu vou disputar aí. É isso aí. Meu amigo, aí, cara. Estamos contigo. Muito bom. Tá muito bom. Desejamos aí toda a sorte do mundo. Valeu. Agradecemos seu tempo aí, sua disponibilidade. Foi massa. Cara, muito obrigado. Quero lembrar todo mundo para se inscrever no nosso por favor, querido canal do YouTube, @BeyondTheCavePDC, por favor. Instagram. Assina lá. Não custa nada. É só apertar o botão, pô. Botãozinho ali, ó. Apertar o botão, pô. Custa nada. Já Elvis? É isso aí. Caio, boa noite. Camara, boa noite. Queridos. Olhou, gostou, apertou. A regra é clara, né, velho? Sempre assim. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. Valeu! Falou.